dando sequência, então, nós vamos convidar o nosso colega do PSEG para falar sobre custos da safra de cana-de-açúcar. Tá? Então, Rafael Deloiógano. Está certo agora ou não? Certíssimo. Epa, acertei então. Rapaz, o nosso amigo aqui tem um sobrenome italiano complicado aqui de falar, viu? Muito bem. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Em nome da Copla Cana, nosso agradecimento. Perfeito. Não, então, agradecimento todo agora meu. a palavra é com você. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá, todo mundo junto aqui, tá? Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Rafael, como já apresentado, faço parte da equipe de inteligência de mercado lá do PSEG Consultoria e Projetos. O que eu vou trazer hoje é um pouco dos resultados, né, do nosso trabalho, em especial os custos de produção da safra de cana-de-açúcar do ciclo 24-25. Tá? Então, aqui a gente está olhando para como foi a última safra, o último ciclo findado lá em março de 2025. 2 vezes por ano nós realizamos esse levantamento com diversas usinas do setor. Esse, em particular, contou com a presença de 106 usinas, perdão, que representam 42% da moagem do Centro-Sul, o que, modéstia à parte, é uma amostra bastante significativa e nos dá uma perspectiva muito clara e acurada sobre como foram os custos da safra, mas não somente os custos, como que foi a rentabilidade, né, juntando ali a parte das receitas, dos custos, e como que o setor desempenhou de uma maneira geral ao longo desse último ciclo. E esses são os resultados, né, que eu pretendo mostrar aqui ao longo da minha fala, ao longo dos próximos minutos. O primeiro ponto, para a gente entender e conseguir justificar e explicar alguns movimentos da safra, dos custos da safra 24-25, é natural a gente lembrar primeiro como é que foi, né, a safra 24-25. Hoje a gente está muito acostumado a acompanhar 25-26, então a gente tem que dar esses passos para trás e lembrar como foi. Né? A safra 24-25 ela foi caracterizada por um começo bastante acelerado, e aí vale lembrar do contexto que ela vinha, né, do contexto que foi a safra anterior, a 23-24, a maior safra, uma safra, né, que internamente nós chamamos de safra de porta-retrato, aonde foi tudo muito bom. Recorde de produção, recorde de produtividade, recorde de preços do açúcar, né, ao longo dos últimos 10 anos, e a safra 24-25 tinha essa difícil missão de desempenhar tão bem quanto foi a safra 23-24. E começou muito bem. Tá? Uma das particularidades também do ano de 2024 foi a falta de chuvas. Então, todos aqueles primeiros meses de safra, nós conseguimos, né, de maneira bastante acelerada, a moagem do setor, o que tudo indicava que ia ser muito bom, né, superando, inclusive, a safra 23-24. Mas aí vale lembrar que um dos trunfos da safra 23-24 foi a reta final dela. Né, foi justamente lá as quinzenas, a partir da segunda quinzena de outubro, né, para ser mais preciso. Então, nós caracterizamos a safra 24-25 como começando muito bem, começando com uma produção muito boa, num ritmo, né, bastante acelerado, e terminando levemente abaixo da média. Em termos de produtividade, o que nós tivemos foi um certo recuo à normalidade, o que invariavelmente deixa um gosto mais amargo por conta dos excelentes resultados que nós tivemos lá na 23-24, né? Como eu mencionei, recorde de produtividades, a média da nossa amostra, na ocasião, alcançou quase 87 toneladas por hectare, porém, na 24-25 ela caiu, né, uma queda aí de quase 12% de um ano para o outro, o que parece muito, mas quando nós nos distanciamos e olhamos de uma perspectiva histórica, o que aconteceu foi um retorno à média dessa produtividade. Então, se a gente pega lá os últimos 6 anos, né, a média é justamente esse 77,2 que nós tivemos na safra anterior. O ponto de tudo isso é que foi um recuo agressivo da produtividade. Da onde veio, né, esse recuo agressivo? Basicamente, do clima. Todos aqueles fatores que foram virtuosos, né, durante a safra 23-24, e aí vale lembrar que um dos benefícios
que fizeram a safra 23/24 ser tão destacada e tão diferenciada em termos de produção e produtividade, foi o clima que anteveio aquela safra, que foi muito bom. Na ocasião, né, partindo da 22/23 para 23/24, nós tivemos um ganho de quase 10 toneladas por hectare, que nós atribuímos às condições climáticas daquela época. Choveu bastante durante o período de entre-safra, a cana conseguiu se desenvolver e teve um excelente desempenho ao longo do ciclo. Quando a gente vem para o intervalo da 23/24 para 24/25, o cenário se inverte. A entre-safra de 23/24, aí eu estou falando dos meses ali, né, a partir de novembro de 2023 até março de 2024, faltou chuva, faltou bastante água, isso comprometeu o desenvolvimento da cana-de-açúcar e nós perdemos quase 9 toneladas por hectare que atribuímos a essas condições climáticas. Ou seja, tudo aquilo que nós ganhamos no intervalo da 22/23 para 23/24, nós perdemos quando chegou a safra 24/25. E aí, em termos climáticos, né, quando a gente olha a precipitação acumulada durante o período, isso fica claro. Eu até trouxe em vermelho, aqui eu tenho o histórico das últimas 30 safras, marcando, né, as mais relevantes, as mais recentes, aqui em termos de precipitação, e nós notamos que justamente nesse intervalo de dezembro a janeiro, né, vejam que a linha vermelha está bem abaixo, né, das últimas safras. Isso significa, na prática, que durante esses meses em particular, vale lembrar que durante todo o período de safra veio bem dentro da média, no entanto, ao final da safra 23. Melhorou? Ao final da safra 23/24, nos meses ali de dezembro de 2023 a março de 2024, nós tivemos o menor nível de precipitação acumulada dos últimos 30 anos. Então, naturalmente, o canavial iria sofrer com isso, como sofreu. Na nossa pesquisa, quando a gente olha os números respondidos pelas usinas, nós já percebemos alguns indícios de mudança do comportamento para minimizar, né, para mitigar as adversidades climáticas daquela época, como, por exemplo, um avanço na área irrigada de tratos de cana-soca, que passou de 54% na safra 23/24 e foi para quase 60% na safra 24/25, ou seja, o produtor tentando compensar, né, o déficit hídrico deixado por São Pedro de maneira um pouco mais prática. E quando a gente vai para os custos, a gente vê um movimento muito semelhante àquele que nós vimos, né, naquele gráfico de cascata da produtividade. Em reais por tonelada, o custo agrícola da safra 22/23, quase R$ 170 por tonelada. Quando a gente passa da 22/23 para 23/24, aquele ganho de produtividade proporcionou uma redução do custo unitário via a diluição dos custos fixos do setor. Na prática, quase R$ 20 por tonelada foram perdidos, né, no custo total agrícola de um ano para o outro, devido à produtividade que a gente já viu que foi atribuída ao clima. Quando a gente vai para o intervalo da 23/24 para 24/25, a menor produtividade, né, foi uma produtividade de quase 12%, né, de quebra de um ano para o outro. Isso invariavelmente levou a uma pressão nos custos unitários do setor. Então, assim como a gente tinha visto no gráfico anterior, tudo aquilo que fez o custo cair da 22/23 para 23/24 fez o custo subir na mesma magnitude, praticamente, na 24/25. Não alcançamos ainda, né, o mesmo patamar de R$ 170, está próximo disso. O custo médio de plantar e cultivar e colher a cana-de-açúcar, incluso aí da terra, foram R$ 166, quase R$ 167 por tonelada. Não batemos ainda a marca dos 170, mas, em termos percentuais, o avanço foi ainda maior. Então, esse foi o contexto geral, né, da safra 24/25, e é dentro desse contexto que os custos vão ser apresentados e que devem ser interpretados e contextualizados. Tá, aqui entrando nas operações agrícolas do nosso levantamento, e tudo isso que eu estou mostrando a partir de agora são números médios, tá, desse levantamento, ou seja, nós reunimos ali as 106 unidades participantes, cada uma apontando um nível de custo, tiramos uma média e temos aqui o que serão apresentados, né, nos próximos slides. Em termos de preparo do solo, a primeira etapa,
né, da formação do canavial, foram gastos, em média, R$ 5.300 por hectare. Isso considerando todos os custos dessa etapa em particular, dos quais 60%, ou seja, R$ 3.200, são decorrentes das operações, maquinário, mão de obra e irrigação, e outros 34% decorrentes aí dos insumos. Quando a gente vem para o plantio, as coisas se igualam um pouco mais, né? Aí eu já estou falando de 42% do custo destinado à operação e 54% destinado ao custo com insumos, dos quais as mudas, né, a linha de mudas, que representa 35% desse custo, em valores nominais R$ 3.174 por hectare, é, de longe, né, o principal vetor e mais representativo no caso do plantio. E nós também perguntamos como que é feito, né, esse plantio. Daquelas 106 unidades, e aí, né, eu menciono usinas, mas é uma combinação de usinas e produtores de cana-de-açúcar, ok? 75% plantio mecanizado, 18% plantio convencional e 7% plantio em meiose. Nos tratos de cana-planta, o custo por hectare já reduz bem mais, né? Aí a gente já está falando de um patamar de R$ 3.000 por hectare. No entanto, a gente vê os insumos ganhando ainda mais presença. E aí, insumos, eu falo insumos de uma maneira geral. Está incluso aqui fertilizantes, está incluso os mais diversos defensivos, controles biológicos, o que me dá um custo de formação do canavial em reais por hectare de quase R$ 17.500. E como que isso se distribui? 48% operação, quase 48% também insumos. Então, veja como é relevante, né, a participação dos insumos nos custos agrícolas da cana-de-açúcar. E quando a gente vem para os tratos de cana-soca, R$ 3.750 por hectare. Então, de uma maneira geral, né, esses são os principais números médios que o setor registrou. E aí, recordo, né, o Centro-Sul como um todo, ao longo da safra 24-25. E o sistema de colheita? Tá? Até agora a gente falou de plantar o canavial, dos tratos culturais, seja na planta, seja na soca. Quando a gente vai para a colheita e considera todo o sistema de colheita, né, o corte da cana, o transbordo, o transporte e também os apoios e administrativos, eu tenho que foram gastos R$ 46, aqui muda a unidade, R$ 46 por tonelada destinados ao CTT, com um raio médio de 26 quilômetros, né, de distância entre da onde a cana é colhida até a usina. Outro custo muito relevante, o custo com arrendamento, que se manteve estável quando a gente avalia em toneladas por hectare por ano, mas teve ali um ligeiro avanço quando a gente olha em reais por hectare. Em números, né, na média do Centro-Sul, o arrendamento da cana-de-açúcar ou o custo de oportunidade daqueles produtores que possuem, né, a própria terra, foi de 17 toneladas por hectare, em torno de R$ 2.300 por hectare, foi o custo médio. Né, e aí, claro, com diferenças bastante significativas dependendo da região. Né? Se a gente está no Triângulo Mineiro, por exemplo, a gente já está falando de um custo abaixo de R$ 2.000. Se a gente está próximo ali da região de Ribeirão Preto, a gente está falando de um custo acima de R$ 3.500 por hectare. Então, cada região tem ali a sua particularidade. O ponto é que um valor considerável, né, é destinado ao arrendamento. Então, considerando todas essas etapas apresentadas até aqui, o custo agrícola em reais por hectare da safra 24-25 foi de quase R$ 3.000 por hectare, comparados com os um pouco mais de R$ 12.500 por hectare vistos, né, na safra passada. Então, a gente está falando de um aumento de 1,74% quando eu analiso as unidades em reais por hectare. Quando eu incluo o efeito da produtividade, e a gente já viu que a produtividade caiu de maneira significativa, eu tenho uma oneração maior nesses custos. Né? Quando eu analiso o custo unitário da minha produção agrícola, eu estou falando de um aumento de 9%, né? 9,05%, considerando todas essas etapas. Ou seja, o meu custo está indo de R$ 146 e indo ali
para R$ 166 por tonelada. E como que esses custos se dividem, né? De maneira muito simples, 45% é custo operacional, ou seja, 45% está indo para mão de obra, para maquinário, ou para o diesel. 26% são os insumos, e aí os insumos, de novo, de uma maneira bastante abrangente, né? Está entrando aqui fertilizantes, está entrando defensivos, controles biológicos. 19% é o custo com arrendamento, então vejam como a terra também cumpre um papel muito relevante, né, na determinação desses custos, e outros 10% são categorias que não se encaixam, né, em nenhuma dessas rúbricas. E agora vamos explodir, vamos abrir aqueles 26% destinados aos insumos, e dali nós temos que 10% do custo caixa agrícola. O que é o custo caixa? É o custo sem considerar a depreciação, sem considerar a remuneração do capital, por exemplo, e outras coisas que não afetam diretamente o caixa da usina ou da empresa de uma maneira geral. 10% fertilizantes, quase 8% defensivos, 4,3% de mudas. Lembra que eu falei lá atrás, né? A muda no plantio ela possui um peso bastante relevante, e aqui ela ainda está dividida pelo tempo que essa muda vai ficar no campo, que é algo, em média, entre 5 e 6 cortes. Então, fechando a parte agrícola, né, e incluindo aqui também as outras etapas da produção industrial, eu tenho que o 166 é decorrente de uma combinação, né, do meu custo da cana própria com o custo da cana de fornecedores. 25, quase R$ 26 por tonelada é o custo de processamento dessa cana, né, ou seja, o custo incorrido a partir do momento que a cana chega na indústria. 22,5 é o custo com despesas gerais e administrativas, e também, né, estão inclusas aqui as despesas com vendas. 4,22 é o custo com cogeração, e aqui é importante ter uma divisão clara, né? Essa cogeração aqui é somente daquela parcela da energia que é exportada, porque naturalmente, né, essa cogeração ela também é utilizada para a produção de açúcar e etanol, e isso é embutido dentro do custo final do açúcar e etanol. Então, 4,22 é somente o custo daquela energia que foi vendida, né, pela usina, e o CBIO representando ali 5 centavos por tonelada. Fechando tudo isso, a gente tem um custo agroindustrial de produzir a cana-de-açúcar, né, de formar o canavial, cuidar dele, colher, processar essa cana, transformar ela em açúcar e etanol, de aproximadamente R$ 220 por tonelada. Esse foi o nosso custo, né, levantado nessa nossa pesquisa. E para a gente chegar na rentabilidade, é relevante também a gente saber como é que o mercado se comportou, como é que foram as vendas de açúcar e de etanol, né, durante esse período. No caso do açúcar, vale lembrar que o ano de 2023, como um todo, foi um ano muito bom, muito positivo, né, o recorde de preços dos últimos 13, 14 anos. E a safra 24-25, ou melhor, o ano de 2024, assim como eu falei da produtividade, né, depois de um pico histórico, o mais provável é que a gente tenha um efeito de retorno à média. Isso aconteceu com o açúcar, mas em taxas muito mais modestas. Então, o açúcar caiu um pouco durante o ano de 2024, mas ainda se manteve em patamares bastante elevados. E quando a gente fala de comercialização, de venda de açúcar pelas usinas, a gente tem que incluir aqui também um pouco dessa dinâmica de fixações. Porque o que aconteceu durante 2023, pico de preços, muitas unidades correram para travar o açúcar àquele valor para ser entregue somente na safra seguinte, na safra 24-25. Então, essa dinâmica proporcionou com que as usinas ainda tivessem, né, uma receita bastante significativa com a comercialização de açúcar. Em termos de preços médios, né, a comercialização, a venda do açúcar branco ficou em torno de R$ 133 por saca, o VHP R$ 129 por saca. O etanol, a gente já vê um movimento no sentido oposto, né, que foi o que aconteceu durante o ano de 2024, enquanto o açúcar estava recuando um pouco para a média, embora ainda se mantendo em patamares elevados. Quando a gente vai para o etanol, ele apresentou uma recuperação, porque um dos recordes que aconteceu também na safra 23-24
foi recorde de estoques de etanol. Quando os estoques de etanol estão muito elevados, o preço do etanol cai. Durante a safra 24-25, produzimos quase 30 milhões, né, de toneladas de cana-de-açúcar a menos do que na safra 23-24, menor disponibilidade de etanol, menor oferta de etanol no mercado, a gente viu uma recuperação dos seus preços. Em números, R$ 2,90 por litro foi o preço médio comercializado de etanol anidro e 2,64 foi a média do etanol hidratado. Quando a gente vem para esses outros dois produtos, né, a cogeração, a comercialização da energia elétrica, ela foi comercializada a quase R$ 200 por megawatt-hora, e os CBIOS, né, uma safra não tão boa assim, né, um período não tão bom assim para os CBIOS, ele foi negociado, em média, pegando os 12 meses de safra a R$ 80 o ativo. Quando a gente tira, né, os impostos e pega o preço líquido, que chega até a usina, aí a gente já está falando de R$ 57 por ativo comercializado. Juntando todos esses preços e transformando em toneladas de cana pelos parâmetros de transformação, né, a gente teve que o preço médio líquido desses 6 produtos do setor alcançou aí uma média de R$ 288,30 por tonelada de cana. Quando eu comparo isso com aqueles 219 que eu mencionei anteriormente, eu tenho quase R$ 70 por tonelada de cana de margem. Tá? O que isso significa? Significa que para cada tonelada de cana que eu plantei, o meu custo foi quase R$ 70 a menos do que aquilo que eu consegui comercializar, né, com os produtos derivados dessa tonelada de cana. Ou seja, uma margem aí, uma margem operacional, tá? Lembrando, de 24%. E com relação aos produtos, né, o açúcar eu já mencionei, o açúcar veio de uma safra muito boa na 23-24. No caso do preço recebido pelas usinas, ela manteve, né, aquele bom nível de comercialização por conta dessa dinâmica de fixações. Quando eu olho o açúcar branco e o VHP, ambos me deram margens acima de R$ 40 por saca de açúcar. E aí eu estou falando de quase 30% de margem, tá? 35% no caso do açúcar branco, 33% no caso do açúcar VHP, o que representam margens bastante elevadas, né? Então, pelo segundo ano consecutivo, o açúcar se manteve ali como o principal produto, né, o produto mais rentável do setor, pelo menos quando a gente olha em volumes relevantes, né? Quando a gente vai para o anidro e para o hidratado, contrapondo os preços médios de comercialização que eu havia mencionado anteriormente com o custo de produzir 1 litro de etanol anidro ou hidratado, eu já tenho ali margens bem mais modestas, né? No caso do etanol hidratado, 6% de margem, no caso do etanol anidro, 10% de margem. E eu mencionei, né, no slide anterior que o etanol veio de uma recuperação, e de fato ele veio de uma recuperação. Quando a gente olha os resultados da safra 23-24, eles eram negativos, né? Perdeu dinheiro quem produziu etanol, pelo menos o etanol hidratado, que mesmo sua margem operacional ficou ali em torno de menos 5%, menos 7%, né, se eu não estou enganado. Então, o cenário que nós tivemos foi um açúcar, né, considerando os dois principais produtos do setor, o açúcar trazendo mais de 30% de margem operacional, o etanol ali abaixo de 10%, se esforçando, né, para chegar a 10% de margem. E quando a gente vem para os demais produtos, né, a cogeração, a energia elétrica comercializada e o ativo e os CBIOS negociados via B3, a gente mantém margens relativamente elevadas, né? No caso da cogeração, custou R$ 119,61 por megawatt-hora para produzir, vendi por R$ 205 por megawatt-hora, uma margem aí de R$ 60 por megawatt-hora, o que dá em torno de 30%, né, em termos percentuais de margem. E os CBIOS, 98%, ou seja, quase que o preço todo, né, dos CBIOS ele é formado em receita pelo setor, uma vez que o custo de produção ele é muito reduzido. E por que esse custo de redução de produção é muito reduzido? Porque a principal parte, né, a parcela mais significativa desse custo já aconteceu, que é no momento onde a gente obtém,
né, a certificação, onde passa por todas essas burocracias. Uma vez feita, aquilo é válido por alguns anos, então, depois desse custo elevado, inicialmente, a gente tem um custo bem reduzido nos anos seguintes, então a gente tem aí quase 99% de margem para os CBIOS. Até então, eu havia falado de margens operacionais, ou seja, em média, a margem operacional do setor, né, a margem caixa do setor, sem considerar a depreciação e remuneração do capital, foi de 24%. Quando a gente inclui esses custos, a gente tem uma queda de margem, né, naturalmente. Então, a gente, em média, observou, durante a safra 24-25, para as usinas que comercializam açúcar, etanol, cogeração, energia elétrica, né, e crédito de descarbonização, uma margem em torno ali um pouco abaixo de 21%, o que é uma redução considerável, né, de alguns pontos percentuais quando a gente olha a safra anterior, né, os números do nosso levantamento anterior, que apontavam para uma margem média ali na casa dos 24%, quase 25%. Em resumo, né, a safra 24-25, ela tinha, né, e aí eu retorno àquilo que eu disse ao longo da apresentação, ela tinha uma missão ingrata, né, de vir logo depois de uma safra que foi fenomenal, que foi recorde, inclusive, de margens para o setor sucroenergético. Então, parece que tudo que não seja tão bom como aquilo que nós tínhamos no ano anterior deixa um pouco de gosto amargo, mas quando a gente olha friamente os números e faz essa análise histórica do que aconteceu, ela ainda se encaixa como uma boa safra, como uma safra ligeiramente acima da média em alguns pontos. No caso das margens, né, da margem econômica, considerando todos esses fatores que englobam o setor, ainda assim uma margem um pouco acima da média quando a gente olha os últimos 6 ou 7 anos. Então, feito, né, toda essa contextualização e apresentado todos os nossos resultados frescos, né, saíram, acho que não tem nem um mês que nós divulgamos a elaboração disso. Separei alguns slides aqui ao final da minha apresentação para a gente olhar para a safra que está acontecendo, né, quais são as perspectivas, como que nós, da equipe de inteligência de mercado, enxergamos o que está acontecendo e como que essa safra deve se encerrar, né, lá em março de 2026. Então, aqui eu trago um pouco dos nossos resultados de uma pesquisa semanal que nós fazemos. Então, semanalmente, nós estamos com aquelas mesmas usinas, rodando questionários, perguntando indicadores técnicos, fazendo comparações, fazendo médias, né, retirando as médias do setor para entender como que está caminhando. E, de maneira geral, pelo menos em termos dos principais indicadores, esse é o cenário, né, uma quebra de produtividade que já foi pior, né, se a gente pega o primeiro mês e meio de safra, a gente estava falando de uma quebra de produtividade na casa dos 14%, 15%. Hoje não, né? Semana passada, essa quebra já caiu de maneira bastante significativa, então a gente já está falando de 8% a 10% de quebra de produtividade. Quando a gente olha a projeção dessa linha verde, que se referem aos dados dessa safra e contrapõe com a linha vermelha que nós tivemos na safra anterior, a gente consegue antever, né, que talvez essa quebra de produtividade seja um pouco menor ainda do que nós temos hoje. E por que isso? Porque a queda de produtividade do ano passado foi muito agressiva, né? Nós perdemos ali no intervalo de julho até outubro quase 18 toneladas por hectare de produtividade média. Isso foi um fato, foi um acontecimento único, né? Nunca aconteceu isso, uma queda de produtividade tão grande do primeiro para o segundo semestre. Nós atribuímos isso às questões climáticas que eu mencionei lá no início, né? A safra 24-25 ela também foi caracterizada por esses desafios climáticos, por falta de chuva, por um baixo desenvolvimento do canavial que veio cobrando essa conta no segundo semestre, mas também as questões das queimadas, que prejudicaram algumas regiões em particular, algumas regiões muito relevantes na produção de cana-de-açúcar, principalmente lá mais para o norte do estado de São Paulo, que acabou contribuindo também para esse resultado que nós vimos. Sob condições normais, nós já vimos que até aqui essa safra choveu mais do que a anterior, e é esperado que durante os próximos meses tenha também uma diferença marginal, né? Ou seja, a gente deve ter uma safra relativamente mais úmida, comparativamente à safra anterior, que foi uma das mais secas ao longo de todo o período
né, de colheita, então essa curva ela deve continuar se aproximando da safra passada, e hoje nós enxergamos ali uma quebra de produtividade final, lá em março de 2026, mais próxima dos 5% ou 6%. E isso, né, volto a repetir, de média. E a média ela acaba trazendo, né, algumas questões interessantes, como a simplificação de números, mas também alguns vieses. Naturalmente, terão regiões que vão quebrar bem mais do que 6%. E aí eu volto a falar da minha região lá de Ribeirão Preto, lá a média, atualmente, enquanto na média do Centro-Sul a gente tem menos 8% de quebra, lá mais para o norte do estado a gente já está falando de menos 15%, continua falando de menos 15%, menos 18% de quebra. Outras regiões, essa quebra vai ser, não haverá quebra, na verdade, né? Haverá a recuperação, avanço dessa produtividade. Aí eu cito principalmente algumas regiões ali do Mato Grosso do Sul, algumas regiões também do Triângulo Mineiro, a gente tem algumas evidências que isso está acontecendo. Então, algumas regiões piores, outras melhores, na média, esse é o número que trabalhamos hoje. Quando a gente vai para o ATR, para a qualidade dessa cana-de-açúcar, né, para a concentração de açúcares por tonelada de cana, essa sim está bem abaixo, desde o início da safra, e aí nós atribuímos também, né, aos bons níveis de precipitação, que em muitas regiões era abril, ou seja, já tinha começado oficialmente o calendário de safra, e ainda estava chovendo volumes que costumam chover durante o período de entre-safra. Essa maior umidade, esse maior nível de chuvas, naturalmente traz essa menor concentração de açúcares por tonelada de cana, então já começou ruim. Nós não vimos uma recuperação que era esperada para essa curva, não veio, e hoje é bem provável que durante todo o ciclo, até o encerramento, até dezembro, né, o período, mais ou menos onde vai a colheita, que essa curva verde fique abaixo ali do que nós tivemos na curva vermelha, representando uma queda de quase 4%. Mas tem uma boa notícia, né? Um dos desafios e uma das dificuldades enfrentadas na safra passada, que foi a questão da pureza do caldo, tanto por conta daquela seca extrema que nós tivemos, e aí não somente a falta de chuvas propriamente ditas, mas também as temperaturas excessivamente elevadas, que se somaram às questões de incêndio em larga escala que nós tivemos, né, no segundo semestre do ano passado, prejudicaram muito a pureza do caldo, né, o que compromete a extração do açúcar e a transformação desse açúcar da cana em açúcar para ser comercializado e também etanol. Para essa safra, havia-se, né, muito dessa preocupação de como que a pureza reagiria depois de um péssimo ano de 2024, mas logo no início de julho a gente já viu que ela se recuperou, né, já superou os níveis da safra anterior, e daqui deve continuar aumentando essa diferença até o encerramento do ciclo. Então, alguns dos problemas que nós tivemos na safra passada não são esperados que aconteçam esse ano. Sendo mais específico, não devemos ter incêndios em escalas tão elevadas como nós tivemos no ano passado, e isso deve, direto ou indiretamente, beneficiar, né, a pureza do canavial, que é algo que nós já estamos vendo por aqui. Em termos de produção, né, o nosso número da safra, acho que está bem dentro da média, né, daquilo que outras casas costumam divulgar. Hoje nós trabalhamos com 594 milhões de toneladas, o que significa uma queda. Se na safra anterior, comparado com a 23-24, nós perdemos quase 30 milhões de toneladas, dessa vez nós devemos perder algo de uma magnitude semelhante, que deve ser amenizada pelo avanço marginal aí da área colhida. Em termos de produção de açúcar e de etanol, o açúcar deve ter uma leve queda, né, deve continuar um mix bastante açucareiro, talvez o mais açucareiro da história, né? Hoje nós estamos considerando um mix de açúcar acima de 51%, o que nunca antes aconteceu, né, na média do Centro-Sul, e o etanol de cana é o que deve pagar o pato com quase 3 bilhões de litros a menos. E agora, para finalizar, sem me estender muito, né, nas questões de mercado, nas questões de preço de açúcar, preço do etanol, eu trago aqui a nossa visão para o Consecana São Paulo, né, a nossa projeção de preços do sistema de remuneração da matéria-prima do setor, o que
junto com a queda que nós estamos vendo no açúcar, tá? Eu não entrei tanto em detalhes, mas desde o início da safra, o açúcar vem quase que em queda livre, né, ao longo desses meses de colheita. O etanol vem se recuperando, mas a taxas que não consegue compensar essa queda que nós estamos vendo do açúcar. Junto com isso, a gente tem uma valorização da nossa moeda, algo que é raro de acontecer, algo que é difícil, né, de eu estar falando aqui, mas a gente tem um avanço de quase 7% da nossa taxa de câmbio que tínhamos lá em dezembro, né, no último mês de dezembro. Isso compromete, né, isso tira a competitividade do açúcar brasileiro no mercado internacional, perde o seu valor em reais por saca e, consequentemente, leva para baixo também aí o preço do ATR, que aqui segue a mesma metodologia que finalizou, né, a safra passada, sem entrar muito no mérito de revisão desse sistema. Então é isso que eu tinha preparado para vocês, pessoal. Trouxe um pouco da visão do PSEG, aí de como que foram os custos da safra passada, um pouco da visão da safra atual, tangenciando ali alguns temas de preços e mercado. Queria agradecer a Coplacana pelo convite, pela oportunidade de estar vindo aqui apresentar um pouco do trabalho que nós fazemos lá no PSEG e também trazer um pouco de informação, né, para vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês gastaram aqui e uma boa tarde. Valeu, Chico. Boa tarde, pessoal. Tudo em ordem aí? Vamos lá? Rafael, parabéns aí. Muito gratificante ouvi-lo e informações muito relevantes. Não, muito obrigado. Com certeza, custo não é simples de compilar em poucas palavras, né? E a gente comentou aqui, a gente viu nos números aí, que cada vez mais nosso negócio é para profissional. Com certeza, o custo impacta muito a tomada de decisão e é super relevante para uma boa gestão e para que a gente consiga realmente ter sustentabilidade no nosso negócio. Hoje, né, temos vários parceiros aqui, várias empresas, várias marcas que trazem soluções, posso dizer que são tecnologias, dezenas de tecnologias, que por um lado é muito bom, né, nos dá alternativas para que a gente possa, né, fazer o melhor desempenho lá na lavoura ou tenha maior eficiência. Por outro lado, aumenta bastante a complexidade. Como que eu vou tomar a decisão correta, a decisão adequada, com dezenas de alternativas? Então, é muito importante, né, no momento que o nosso cooperado recebe a recomendação do agrônomo, ou mesmo da própria empresa, tenha bastante cuidado. Não é simplesmente média, alta, baixa tecnologia. Nós temos que estar muito atento também, além, óbvio, das questões aí da climática, que eu quero dizer, solo, relevo, clima. Nós temos que estar muito atento também ao perfil do cooperado, né, a aderência daquela tecnologia para aquele cooperado. Foi comentado agora há pouco sobre janelas, né? Então, temos que pensar nisso. O cooperado está com aquela estrutura adequada para aquela tecnologia, né? Não só a estrutura de máquinas, mas também equipe, time. O time dele está preparado, tem alguém que conheça preparar uma cauda da maneira certa. Então, na recomendação, na prévia da recomendação, a gente tem que analisar e considerar esses pontos que a tecnologia tem que estar aderente ao nosso cooperado, para que tenha realmente sucesso, né, aquela tecnologia, seja média, alta, baixa. Aqui ninguém está em campeonato de toneladas por hectare. Eu acho que todo mundo busca, sim, performance por hectare. Quanto que sobra por hectare, né? Qual é a rentabilidade, qual é a eficiência? Eu acho que isso que é importante, que vai trazer sustentabilidade para o nosso negócio, para o cooperado, e para a cooperativa e para os demais parceiros que estão aqui. Fechando um pouco a fala, que é importante também trazer para vocês, com toda a tranquilidade do mundo, nós temos as melhores marcas a oferecer. Coplacana tem as melhores marcas, os maiores fabricantes a nível mundial, e nós temos, sim, responsabilidade, porque nós vendemos, pelo que nós vendemos.
qualquer outro entrante, há muita demanda, outras empresas querem participar, querem estar no nosso portfólio, mas não é tão simples, vou lá na cooperativa, coloco para vender, não é assim que funciona. Eu quero trazer a tranquilidade para que vocês comprem da Coplacana, porque nós somos responsáveis pelo que nós vendemos, claro, junto com os nossos parceiros. Então, qualquer decisão importante dentro da Coplacana, seja ela de trazer um novo parceiro ou qualquer outra decisão, a gente é orientado pela nossa diretoria, faz sentido para o cooperado? Se não fizer sentido, a gente já muda de assunto. Se faz sentido, óbvio que a gente tem todos os critérios bastante rigorosos, né? O Chico está aqui, e aí a gente parte para a validação, teste em campo, etc. Então, pessoal, estejam tranquilos, vocês têm um portfólio bastante amplo, e as soluções têm que estar adequadas à sua posição. É isso, vamos começar aqui. De novo, obrigado, Rafael. Vou aproveitar todos aí, para que, acho que é melhor cada um se apresentar, e a gente pode dar início a esse bate-papo aí, que é bastante interessante e importante aí para todos aqui presentes. Acho que pode começar com você, Paulo. Você tá com... Pois não. Muito obrigado, Neto. Olha, uma alegria estar aqui com todos. Muito boa tarde. Eu sou o Paulo Donadoni, sou responsável pela gerência técnica para o portfólio de cana e amendoim aqui no país. Agradeço ao Paulo Volk pela oportunidade, ao Marcos, ao Rossi, toda a liderança da Coplacana junto com você, Neto, e a todos vocês, produtores, mais uma vez, pela presença. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Neto, muito obrigado pela introdução aí, muito bem explicado a conjuntura que nós estamos vivendo, né? E a questão do posicionamento correto das tecnologias. Educado em me apresentar, me chamo Danilo Stort, sou gestor de portfólio da Loider, atualmente trabalhando com a linha de NPK e aditivos da companhia para nível Brasil, e uma grande satisfação, mais uma vez, poder participar desse grandioso evento que cada ano está melhor, né? E aí, Fred? Bom, obrigado aí pelo convite, né? Primeiramente, agradecer a todos, diretoria da Coplacana, a todos os cooperados pela oportunidade de, mais uma vez, mais um ano, nós estarmos aqui. Né? Eu me chamo Frederico Vieira, sou gerente comercial da Inove Fertilizantes Especiais, e vai ser um prazer bater um papo com vocês aí e trazer o que a gente tem de melhor para ajudar a agregar no negócio de vocês, tá ok? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né? É com imenso prazer que a gente está aqui, né? Feliz de ver a casa cheia, o interesse de vocês em estar compartilhando conhecimento. Eu me chamo Pedro, sou especialista de desenvolvimento de mercado da Iara Fertilizantes, atendo exclusivamente aqui a Coplacana. Estou na Iara aí há 4 anos e disposto aí a compartilhar conhecimento com vocês hoje aqui. Bom, boa tarde. Estava falando aqui até agora, né? Mas caso alguém não tenha pego o início ou a apresentação, me chamo Rafael, economista de formação lá pela Universidade de São Paulo, e atualmente atuo na equipe de inteligência de mercado do PSEG de consultoria e projetos, fazendo monitoramento, trabalhando com projeções e analisando custos da safra, sempre focado no setor cicloenergético. Muito legal, Rafael. Então, vamos lá, vamos começar algumas perguntas. Rafael, também, por favor, sinta-se à vontade aí para interferir e colocar seu ponto de vista. E Tudo bem? Com a sua palestra aí, a gente percebe que realmente as margens estão bastante estreitas e temos que fazer o máximo possível para ter melhor eficiência no campo, né, e a performance melhor. Vamos lá. Vou começar, então, Paulo. Você está aqui pertinho? Pois não, Neto, é um prazer. Primeira pergunta vai para você, o Paulo da Bayer. Vamos lá. Um prazer. Prazer, Neto. Quais são os custos médios de investimento na proteção exclusivamente química? Quero dizer, fungicida, inseticida, herbicida e regulador de crescimento para a proteção do canavial. Custo médio, química, canavial. Pois não, Neto. Muito obrigado pela pergunta. Olha só quantas coisas o produtor tem que se preocupar, não é, Neto? São vários segmentos, né, de proteção, nutrição, mecanização, variedade. Então, são muitas coisas que acontecem na lavoura, e você falou, foi muito sábio as suas palavras iniciais, elevando aí a capacidade do produtor, né, de nós entendermos o momento dele para tentar direcionar ele entre tantos pensamentos que ele tem ao longo da produção. Hoje, os custos médios que nós visualizamos,
Aliás, quero parabenizar o Rafael pela brilhante apresentação dele. Ele nos trouxe aí alguns detalhes em termos de custos reais por tonelada, reais por hectare em relação a defensivos também. Atualmente, por hectare, nós monitoramos aí cerca de 5 principais custos aí em relação a herbicidas, né? Em linhas gerais, você tem aí em torno, aí, como o Rafael bem citou, ao redor aí de 180, $200, né, por hectare investido pelo produtor. Se nós separarmos, por exemplo, aí os custos de herbicidas, vocês visualizaram aí em torno de R$200, fungicidas em torno de R$50, aí você vai para o maturador também ao redor desse valor. O que custa mais realmente é o trato herbicida, porém o inseticida tem, né, crescido bastante recentemente, e quando você divide o inseticida, né, que eu acho que é o momento que vocês estão pensando muito agora, a broca em torno de $17 e você faz entre 1,5 a 2 aplicações em média. No caso do cupim, em torno aí de $25, por exemplo, que é o tratamento básico no suco de plantio, mas hoje em dia todo mundo, ao invés de reformar, aliás, reforma ao invés de expandir, né? E, para finalizar aqui o meu ponto, em relação a essas pragas inseticidas, o que mais custa mesmo é o migdolos, né, em torno de $50, aí, mais de $300 só de proteção, tá, descontando a aplicação, esses números que eu me refiro são descontando a aplicação, e você vai aí para os fenóforos ao redor de $45 e a cigarrinha aí ao redor de $35 também nessa faixa. Pois é, nada é barato aqui, né? Então, são produtos que têm um custo alto e a gente tem que utilizar da melhor maneira possível. Exato, e aplicando bem, né? Cada gota conta. Cada Exatamente. gota pulverizada conta. Perfeito, obrigado pela resposta. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, vou agora para a próxima pergunta, vou pular, Danilo, vou agora para a Inove, Fred. Vamos lá? Então vai para você aí. Em relação aos custos de produção da cana, qual a relevância do custo da adubação fosfatada? O que a Inove traz de tecnologias para esta etapa do cultivo? Excelente pergunta, Neto. É um assunto muito pertinente, né? Quando nós falamos de fertilizantes, principalmente fosfatados em cana-de-açúcar, né? Como bem o Rafael disse, 10% do fertilizante é o que se custa fazer uma planta de cana, né? É uma representação muito grande, né? E sabendo que em solos tropicais, né, solos brasileiros, a fixação do fósforo ela é muito grande. Nós, da Inove, dedicamos a criar tecnologias alternativas de P2O5, do fósforo, que tem o melhor aproveitamento pela planta, tá? E longevidade, através de oferecer um produto, um fósforo com liberação sincronizada e nutrindo a cultura no ciclo como um todo, né? Não somente no plantio. Perfeito, perfeito. Alguém quer comentar? Acho que é isso, Fred. Você vê, né, o fertilizante é um grande insumo aí, é importante aplicar da maneira correta, na fórmula exigida, nem mais nem menos, porque senão escapa aí, escapa dinheiro. Vamos lá, então, passando a pergunta agora para o Danilo. Danilo, Loider, Grupo Escher, vamos lá. Você pode explicar para nós, para os nossos cooperados que estão aqui presentes, quais foram as principais inovações dos fertilizantes sólidos? Tem de novo, quais são as tecnologias novas, fábrica nova, enfim. Claro, com grande satisfação. Bom, pessoal, os fertilizantes, de maneira geral, né, na década aí de 50, 60, havia aí uma grande dúvida quanto à eficiência do produto. E eu tive um professor na faculdade, Neto, que ele trabalhou na extinta Maná, que ele andava com um saquinho de fertilizante no carro e ele tinha que convencer os produtores que aquilo funcionava. Isso é uma lenda, né? Você imagina só... Fernando Penteado. Você imagina só essa... Não, essa Latier Buzetti. Você imagina essa Latier tendo que visitar produtor, mostrando que o fertilizante funciona, né? E de lá para cá, acho que não tem dúvida, né, quanto à eficiência de fertilizantes. No entanto, nós sabemos aí, como o Fred colocou, que os nossos solos tropicais têm grande presença de óxido, hidróxido de ferro e alumínio, por isso nós temos uma baixíssima eficiência do fósforo e de outros nutrientes também, né, não somente o fósforo. Mas,
desde a década de 1922, começou-se a trabalhar com buscas de fertilizantes alternativos e de eficiência. E olha só, 2025 e a gente está falando ainda de trabalhar com tecnologias para aumentar a eficiência. Em 1922 foi feita a famosa reação de Bosch-Meyer, né, que foi a criação da ureia, então um fertilizante sintético produzido que consome alta temperatura e pressão. E a ureia ela é tão importante para a agricultura mundial que ela é responsável por aumentar em 50% a produção de alimentos no mundo. E de lá para cá a gente vem trabalhando com fertilizantes de tecnologias, né, NPKs no grão, adicionando micronutrientes que são fundamentais para toda a nutrição das plantas. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, começamos a trabalhar com tecnologias de revestimento de fertilizantes, seja de maneira orgânica, né, com substâncias úmicas, ou seja através de polímeros inorgânicos. E com isso a gente consegue pegar esse fertilizante que tem uma baixíssima eficiência em detrimento das perdas decorrentes de volatilização, fixação e lixiviação e aumentar essa eficiência. Então estamos em busca ainda de melhorar a eficiência dos fertilizantes, mas creio eu que a gente já percorreu um grande caminho na direção correta. Muito bom. Bom demais, Danilo. Quer dizer, a gente deixa os nutrientes essenciais mais disponíveis, mais fácil para a planta absorver. É um pouco disso. Né? Com certeza, né? Tem dados aí na literatura, trabalhos clássicos aí mostrando que fertilizantes nitrogenados nós perdemos na faixa aí de 50% a 70%, dependendo da forma que ele é aplicado. Fertilizantes fosfatados, podemos chegar a eficiências baixíssimas, como é um caso clássico de um trabalho feito pela Universidade Federal de Viçosa, pelo professor Matiello, mostrando que em áreas de abertura no cerrado chega a ter eficiência de 5% dos fosfatados, ou seja, perdemos 95% do fertilizante. E os fertilizantes potássicos são um pouquinho mais bonzinhos, né? A gente perde só 30% a 40%. Então, olha só as perdas que a gente tem de fontes convencionais. Legal, legal. Obrigado, Danilo. Percebe-se que, além dos defensivos, dos químicos, fertilizantes também é um assunto bastante técnico e exige realmente conhecimento, profissionalismo, para que a gente consiga realmente tirar o máximo proveito daquele investimento que estamos fazendo. Vamos lá. Pedro, agora é contigo. Pedro é da Iara, vai estar respondendo agora uma pergunta aqui para nós. Pedro, quais os principais ganhos agronômicos e econômicos com Iara Vita e Iara Amplix? Bom, primeiramente, para se fazer uma tomada de decisão, né, o produtor, como o Neto bem disse, tem um pacote tecnológico aqui dentro da Coplacana muito robusto, né, para se tomar uma decisão é preciso levar em considerações algumas coisas e principalmente essa relação de benefícios agronômicos, né, elencado com os benefícios econômicos que isso traz para o produtor. Né, pensando em alguns ganhos, né, agronômicos, né, que o nosso pacote de Iara Vita e Iara Amplix, que são as nossas linhas de foliares, né, tudo envolve, né, um pacote tecnológico onde a gente quer trazer esses nutrientes para dentro da folha, então uma maior eficiência de absorção, né, então as grandes empresas, né, de foliares principalmente traz esse pacote embargado, né, de tecnologia dentro, né, de agentes de suspensão, agentes surfactantes, para nutrir a planta e trazer esse nutriente para dentro da planta, né? Então a gente consegue reduzir, né, os efeitos abióticos, né, como a gente viu na palestra do professor sobre o clima, né, os efeitos abióticos, como os estresses abióticos têm afetado cada vez mais, né, a cultura da cana, seja por geada, seja por seca, né? Então é um dos benefícios quando a gente combina fração orgânica, né, no caso do Amplix, que é o ascofilo nodoso com o nutricional, né, dentro dos nossos pacotes de suspensões concentradas, né, dizendo um Bortrac, um Zintrac, né, que são os produtos mais conhecidos da Iara. E por se tratar, né, justamente de uma suspensão concentrada, onde a gente consegue trazer um ingrediente ativo em maior concentração, a gente tem um número de aplicações, né, mais reduzidas, né, a gente garante ali uma nutrição mais equilibrada durante o ciclo. Consequentemente, menor número de entradas, consequentemente, um rendimento operacional, né, melhor. Como o Rafael trouxe aqui, né, 45%, né, do custo é o operacional. Quando a gente mais otimizar, né, essa questão de rendimento operacional, a gente está trazendo dinheiro para o bolso do produtor. Então, através de tecnologias de
de soluções embargadas, principalmente, né, nessa linha de foliares, a gente consegue, né, elencar ganhos agronômicos e ganhos econômicos. Maravilha, é isso aí. Acho que todos já responderam, vamos partir para uma segunda rodada. Então, vamos contigo, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o retorno, Paulo, qual é o retorno médio financeiro da proteção e qual é o impacto reais por hectare, oriundos da perda de TCH, toneladas de cana por hectare, quando não controlamos pulgões, cigarrinhas e cochonilhas em cana-de-açúcar? São pragas sugadoras que potencializam a entrada de doenças. Então, assim, retorno médio financeiro, quando, né, o que é o impacto de eu não controlar os sugadores? Legal, Neto, obrigado. Bom, a gente trouxe essa pergunta justamente porque a gente tem ciclos aqui no estado de São Paulo de anos com mais ou menos presença de sugadores em geral. E alguns, isso eu me refiro a cigarrinhas, não é? E alguns sugadores, como as cochonilhas e os pulgões, eles têm aumentado bastante, principalmente pelas mudanças em termos de frequência de disponibilidade hídrica, temperaturas. A gente tem percebido também uma influência dos materiais, Neto, em relação à suscetibilidade pela presença desses sugadores. E nós monitoramos isso em conjunto com alguns pesquisadores, e nós chegamos a algumas diferenças em relação ao impacto por presença, por exemplo, de cochonilha por nó infestado. Então, a cada 1 ou 2 nós infestados, em média, Neto, se você pegar uma variedade mais suscetível, nós estamos falando de 4,5 toneladas por hectare a menos, por nó. Né? E, na medida que você vai aumentando a infestação por nós infestados, de 3 a 6 nós infestados, chega a perder até 12 toneladas. Então, dentro de um racional de várias situações, junto com o doutor Alexandre Sene, que é um pesquisador focado nesses sugadores, eles nos indicam aí, para a cochonilha, em média, uma detração de produtividade ao redor de 10% pelo impacto direto dela. Não estou levando em conta ainda a raspagem que ele ocasiona na planta e essa associação com a própria entrada de outros patógenos, no caso fungos, né, como é o caso aí de alguns fungos que vêm detratando a produtividade, e o complexo da murcha é um exemplo disso. Para a cochonilha, a gente tem ao redor de 10% de impacto direto e os pulgões ao redor de 5%, né, se você não controlar um primeiro ciclo. E aí, depois você vem um segundo ciclo com mais 5%. E também, né, destacar que o pulgão ele é porta de entrada de doenças que causaram grandes mudanças no setor canavieiro, como foi o amarelinho, né, que também é ocasionado pelo pulgão, e a própria transmissão do mosaico, né, Neto, que está sempre presente nas lavouras aí. E, para fechar, as cigarrinhas, né, que é um impacto maior, porque ela está ocorrendo já há muito tempo, a gente conhece melhor a dinâmica dessa praga, e a cada ninfa por metro infestada por geração é capaz de reduzir a entre 12 quilos, né, 1,2 toneladas, a cada ninfa por metro, 112 quilos, né, de ATR por tonelada de cana. É isso que a gente perde. 12 quilos, aliás, por tonelada de cana. Vê se eu acompanhei bem aí. O potencial de perda aqui vai estar girando em torno de 15 a 20 toneladas por hectare, se eu somei... A cada ninfa por metro, desculpe, eu estou me falando de cigarrinhas ao final, são 112 quilos por ninfa por metro por hectare, por geração. Ok. Ô, Neto, só fazendo um complemento, né, esses números que o Paulo trouxe, a gente tem uma regra de bolso lá no PSEG, que a cada 3 toneladas por hectare que eu perco, o meu custo em reais por tonelada avança R$ 7,00. Então, se eu perco, sei lá, 6 toneladas por hectare, eu tenho um avanço aí de quase R$ 15,00 por hectare no meu custo de produção daquela cana. E isso, 6 toneladas. Né? Se chegar nessas 20 aí o custo explode. Não, perfeito, Rafael, bem colocado. Conta não fecha. Né? Você vê que são nos detalhes que a gente consegue, né, ter uma performance boa ou ruim, né? Assim, temos que ter carinho com o nosso negócio, com a produção, enfim, temos que estar presente lá e acompanhar no dia a dia para que ocorra as aplicações no momento certo, adequado. Né? Você pega um dia, o horário correto de aplicação. Alguém comentou também, acho que foi na de clima, né? Ventania, aplicando calcário, enfim. Está escorrendo, né, o investimento e o dinheiro da carteira está saindo. É isso aí. Obrigado, Paulo. Bem respondido. Vamos para a próxima. Bom, vou seguir a ordem aqui, então, porque, Danilo, você fica para a próxima. Beleza. Vamos para o Fred lá. Obrigado, Danilo. Fred, de novo contigo.
Você já explicou as fortalezas dos fertilizantes fosfatados da Inova. Em relação à adubação de soqueira, qual a tecnologia que a Inova traz para reduzir o custo de produção e aumentar o retorno financeiro? Excelente, Neto. Vamos complementar aqui, a gente falou do adubo de plantio, tá? Agora vamos falar aí do fertilizante do corte de soqueira, né? O nitrogenado. Bom, a Inova, além dos fertilizantes convencionais, as misturas de grânulos que todos já conhecem, 20-0-20, 25-20 e por aí vai, somente o nitrato também, nós apostamos em trazer uma solução focada não só na sustentabilidade, na nossa pegada de ESG, como também no custo direto aí do agricultor. Então, qual que é a nossa proposta? Trazer cada vez mais a cultura do fertilizante líquido para corte de soqueira. Apesar de ser algo pouco explorado ainda, principalmente no meio dos fornecedores de cana-de-açúcar, a maioria das usinas em São Paulo já utiliza esse método, que é um método muito eficaz, tem uma eficiência agronômica excelente, pois é o NPK na gota, tá? E vai mais além, rendimento operacional, porque nós estamos falando de adubos fluidos, que são feitos entregas personalizadas, entregas just in time, o agricultor precisa, o cooperado liga, quer um fertilizante, está no meio do talhão, mão de obra reduzida, você não precisa armazenar bag, enfim, então, rendimento operacional, custos, e vai um pouco mais além, né? Estamos explorando aí também a junção do fertilizante líquido com o tratamento do nosso amigo Paulo aí, químico aí para o corte da soqueira. Então, estudos dizem que custa R$300 aí para operar o defensivo agrícola no corte de soqueira, e se você otimizar, pode otimizar colocando junto na adubação. Perfeito, Fred, bem respondido. Vamos seguir, então, a ordem aqui. Agora vamos com o Pedro. Pedro, Yara, vamos lá. Existe retorno comprovado do investimento em foliares de cana? Isso aí, de vez em quando, a gente ainda topa com um ou outro colega aí que é meio, né, descrente, mas enfim. E quais os dados sustentam a sua resposta? Bom, sim, primeiramente respondendo sim, existem, né, diversos ensaios, né, conduzidos pela Yara, né, conduzidos pelo nosso time de campo, pelo nosso time de pesquisa. Existem também, né, alguns ensaios realizados por consultorias, né, em parceria com a Yara. Brevemente, a gente vai estar lançando também um campo experimental, né, aqui na cidade de Piracicaba, onde a gente tem, né, o demonstrativo, né, das performances dos nossos adubos sólidos, dos nossos adubos foliares também, né, em campo, mas vale ressaltar, né, esse ano a Yara completa aí seus 120 anos, né, passando pela Segunda Guerra, momentos de crise, né, e todo esse conhecimento, né, de nutrição e adubação a gente tem pautado principalmente em pesquisas, né, pesquisas relevantes, pesquisas que trazem, né, a demanda, né, vindo principalmente dos produtores, né, que normalmente são os nossos parceiros, onde a gente tem os famosos lado a lado, as lavouras demonstrativas, onde a gente, através do cooperativismo ali, acompanha, né, esses resultados a nível de campo, trazendo alguns exemplos, né, principalmente do momento que a gente está, né, de corte de soqueira, onde a gente faz um manejo simplificado, mais certeiro, combatendo justamente ali uma nutrição equilibrada e um combate a estresse. A gente tem um investimento aproximadamente, né, de 1,5 toneladas por hectare, né, de um manejo simples, né, do Bortrac, Zintrac e do Biotrac, né, e de um retorno sobre o investimento, né, que o Rafael disse é bastante importante. A gente ver, fazer aquela continha de padeiro mesmo, de quanto investiu, quanto estamos incrementando e o que retorna, né, para o nosso bolso. Então, numa média de resultados, né, de 2024, onde foram conduzidos ali aproximadamente 200 a 230, né, manejos com esse posicionamento, né, de corte de soqueira, por exemplo, a gente teve um retorno de 5,5 toneladas de cana por hectare, pensando só no manejo assertivo, né, de qualidade e direto ao ponto. Então, voltando à pergunta,
sim, todos os resultados hoje que a gente tem são pautados em pesquisa e em lavouras demonstrativas. Perfeito, Pedro. Nós aqui da Coplacana também acreditamos, sim, funciona. Produto certo, na hora certa, aplicado da maneira correta. Para isso, nós temos em torno de 150 agrônomos, né, nossos colegas aí que são, sem falsa modéstia, são um dos melhores times de cooperativas ou de revendas ou canais desse Brasil. Contem com ele, pessoal. Nós estamos aqui para trabalhar por vocês e dar a melhor recomendação. Vamos lá. Boa, Pedro. Bom, temos a oportunidade de mais uma rodada aqui, temos mais alguns minutos. Vamos lá, Vamos lá. Paulo. Opa, Neto, vamos lá. Ainda este ano, a Bayer lançará um novo herbicida, o Allium Pro. Ele também reduz repasses no canavial, que é muito importante. Assim como o Provence Total e o Allium, quanto isso pode retornar ao produtor em economia? Olha, assim como o Allium e o Provence Total, como você comentou, o Allium Pro pertence à família do Indaziflan, que é um carro-chefe em termos de controle de folhas largas e estreitas, principalmente nos canaviais aqui no Brasil, já há quase 10 anos no mercado. O Allium é o líder nessa categoria e ele traz um diferencial que é brilhante, que é a redução do repasse. Você tem a garantia de ter, ao menos ali, onde você aplica o produto, a garantia de ter mais de 50% de ausência do repasse. É muito difícil você ter repasse quando você aplica o Indaziflan nas lavouras, não é? Seja na cana-planta, na cana-soca. E, em média, hoje, né, você tem aí os custos, cada um, em termos de diárias por hectare, mas, sem dúvida nenhuma, o Indaziflan, reduzindo o repasse, ele vai não só reduzir a quantidade de diárias disponíveis, né, para você fazer alguma catação, seja ela química ou manual, mas também vai reduzir a reentrada numa segunda aplicação tratorizada na lavoura, por exemplo, não é? Que reduz o diesel, reduz a mão de obra dedicada, e aí o reinvestimento na própria proteção de manejo da planta daninha, Neto. Então, eu acredito que hoje, em média, você tem aí um retorno aí de mais de 100% em termos de benefício ao reduzir não só a mato-competição, mas a reentrada na lavoura. É um investimento de alto retorno. Maravilha, coisa boa. Tem mais alternativa aí para nós. Vamos lá também, seguindo a ordem, Fred. Isso aí, inove, vamos lá. Qual a melhor forma de melhorar a rentabilidade? É fácil, né, Fred? Mas vamos lá, deixa eu concluir a pergunta. Qual a melhor forma de melhorar a rentabilidade, reduzir os custos ou investir em tecnologias que promovam o aumento da produtividade? Boa pergunta, Neto. Parece um pouco óbvio, né? Mas, vamos lá. A melhor maneira que eu acredito que seja é chamando, né, o cooperado chamando o consultor da cooperativa, da Coplacana, para sentar e fazer um bom planejamento do que vai ser feito, né? E, principalmente, apostar em novas tecnologias, inovação, acompanhamento, bem pontuado, né? Tu falar que precisa estar na hora certa, isso é fato, né? E fazer com que se consiga produzir mais no mesmo espaço de área. Só isso garante uma rentabilidade para o agricultor. O agricultor não vai ter controle sobre preço de venda e outras coisas, mas sim pelo que produz, né? E um ano desafiador como esse, cada vez mais apostar em tecnologias que possam mitigar riscos é o melhor caminho, no meu ver. Boa, Fred, é isso aí mesmo. Você até comentou, né? Agricultor, a gente acaba trabalhando, produzindo. No caso da cana, a gente entrega a cana para depois saber o preço que vai vir, né? Enfim, faz parte, o sistema é assim, não tem como mudar nesse momento. O que a gente tem a fazer é o dever de casa, né? Contem com o apoio das empresas parceiras e o apoio da Coplacana com os seus agrônomos aí para fazer uma boa recomendação. E também, de novo, hein, na aplicação. Super importante a gente fazer uma aplicação correta. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Então, Danilo, né? Acho que eu me perdi aqui. É o Danilo mesmo. Vamos lá, Danilo. Vamos lá. Eu gostaria que você discorresse a respeito da Loider, e mais especificamente dos produtos que a empresa tem trabalhado em parceria com a Coplacana. Pode ser o grupo, tá? O grupo ECR, acho que representa mais. Não, tá ótimo, Neto.
Bom, obrigado pela pergunta, poder compartilhar um pouquinho das tecnologias, né, e das inovações que a gente tem trazido para o mercado como um todo. Em 2022, mediante todo o cenário que nós vivemos aí, né, de guerra e tudo mais, os preços dos fertilizantes acabaram atingindo patamares extremamente altos, né? Chegamos a ter fertilizantes acima de 6, 7 mil reais a tonelada, e nós, como grupo, nós procuramos a Coplacana e oferecemos a criação de uma linha dedicada para a cooperativa. Então, nós entendemos, junto com o departamento técnico da Coplacana, quais as principais culturas, as regiões de atuação e os principais desafios da cooperativa, e trouxemos uma linha dedicada, a linha Copla Raia, que ela, como um todo, ela tem tecnologias que vão fazer com que as plantas possam expressar o seu máximo potencial produtivo. Então, o Fred falou muito bem sobre investir em tecnologias, trazer inovações, né, assim como o Rafael anteriormente. E, nessa linha de produtos, nós trazemos todos os macros e micronutrientes fundamentais para a cultura. Então, é uma linha completa de fertilizante, pensando na parte nutricional. Só que a gente enxerga que o fertilizante, por si só, ele pode ser utilizado para carregar outras tecnologias. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver tecnologias que vão trabalhar na parte de fisioativação da planta e também na parte de defesa. Então, nós colocamos uma série de substâncias, dentre elas substâncias úmicas, para trabalhar toda a questão do microbioma do solo, para aumentar a atividade de micro-organismos. Colocamos também polímeros orgânicos que vão fazer com que a liberação desse nutriente seja de maneira lenta e gradual, de acordo com o desenvolvimento da cultura, porque a cana-de-açúcar, por ser uma cultura perene, não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, né? Então, quanto mais eu conseguir fazer com que esse nutriente seja liberado de forma gradual, maior chance eu tenho de entregar produtividade. E também compostos aí que vão aumentar o enraizamento e a capilaridade. Então, a gente está trabalhando ali com substâncias que vão ajudar a planta nessa ação que é muito importante, e também compostos aí que vão induzir a defesa de plantas. Então, tem uma série de substâncias que a gente pode trabalhar aí para, juntamente com os defensivos, né, trabalhar de uma maneira um pouco diferente, mas, de maneira geral, fazer como se tivesse uma vacina na planta, e, à medida que ela sofre algum ataque de alguma praga e doença, ela possa produzir substâncias, né, e defender esse combate de algumas pragas e doenças que acometem a cultura. Então, todas essas tecnologias, elas são embarcadas no fertilizante, e o fertilizante, depois, a gente sempre comenta que não existe produto ruim no mercado. Todas as empresas trazem produtos bons. Só que um produto bom, mal posicionado, a gente tem um resultado ruim. Um produto ruim, bem posicionado, a gente pode ter um resultado mais ou menos. Mas um produto muito bom, bem posicionado, aí que está o segredo, né? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Boa, bem respondido. Gostei da analogia aí, o ciclo da cana realmente não é curto, né? É uma maratona. E bacana também comentar que o Copla Raia é um produto, né, fabricado pela Loider e é exclusivo da Coplacana. Então, o próprio nome diz, né, tem copla no nome, é bom, pode comprar, tem retorno, tem eficiência, tem performance. Isso aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma pergunta agora para o Pedro. Pedro, como os foliares podem ajudar a manter a produtividade em áreas com restrição hídrica ou nutricional? Qual a solução da Yara para isso? Bom, primeiramente a gente tem que entender, né, agronomicamente, que as aplicações foliares, né, a adubação foliar, ela atua como uma complementação à adubação sólida, né? E aqui é complementação, né, não é ou um ou outro. A adubação foliar ela é um complemento, né, da adubação sólida. Um professor, né, André Witt, ele comenta várias vezes, né, em suas palestras, que um exemplo é como se um carro tivesse atolado e o foliar ele vem para ajudar a desatolar esse carro, mas se ele não tiver gasolina, né, mesmo desatolado, esse carro não consegue andar. Então, o etanol. E, principalmente, esse empurrãozinho, né, que a cana precisa, principalmente, né, nessas situações de estresse, né, onde a gente vem de anos secos, né, anos de imprevisibilidade climática, né, quem iria dizer que ano passado teria
Alagamento, né, no deserto do Saara, por exemplo, em setembro, um dos setembros mais quentes da história. Então, através dessas alternativas, né, e a Yara traz, né, uma linha Yara Amplix, onde combina a fração orgânica com a fração nutricional. Né, aqui a gente está falando de um extrato de algas que tem por exímia exigência ajudar a planta a combater esses tipos de estresse, né, ajudar a planta a potencializar os recursos que ela mesma tem e também a otimizar os recursos que o próprio ambiente dá para a planta, né? Então, a linha Yara Amplix está voltada principalmente com o objetivo de mitigação de estresse, né, mas é sempre bom a gente elencar aqui a adubação sólida, uma adubação de base bem feita, uma adubação de cobertura bem feita, aliada a uma adubação complementar foliar. Bacana, Pedro. Obrigado aí pela resposta. Pessoal, o papo está bem legal, está bem interessante, passou rápido. Nós teríamos tempo aqui para, né, teríamos assunto aqui para muito mais. Fica o convite para mais tarde, né, tem mais uma palestra agora, depois uma mesa, depois mais tarde temos uma confraternização. Nós e os demais colegas, com certeza, estaremos à disposição para trocar ideia, bater papo e agregar, né, a gente ganhar conhecimento e trocar o que a gente sabe também. Então, eu deixo um minutinho aí para cada um, caso queira fazer uma consideração final. Rafael, mais uma vez, acho que é legal começar pelo Rafael lá na ponta, e vai vindo, a gente fecha aqui. Mais uma vez, obrigado pela palestra, um tema hiper relevante para o nosso negócio. E temos cada vez mais olhar custo, né, entender qual é o nosso custo. Muito obrigado pela presença e pela colaboração aqui, agregou bastante. Não, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui podendo falar. Uma frase que eu já ouvi em alguns outros momentos aqui, nesse palco mesmo, sentado nessa cadeira, que nenhuma safra é igual à outra. Tem 5 anos, 5 safras que eu acompanho, e, de fato, começo, né, a perceber isso, nenhuma safra é igual à outra. Essa safra vem apresentando desafios e dificuldades diferentes das anteriores, principalmente diferente da safra anterior, mas com estratégia, conhecimento e informação, a gente tem tudo para, dentro dessas dificuldades, achar o melhor caminho. Bom, acho que a tarde foi muito proveitosa, né? O assunto, o custo, né, de produção é um assunto que deve estar sempre em dia, né, na cabeça do produtor. E contem com a gente, né, na ponta para estar trazendo as melhores soluções, para estar trazendo as melhores condições também, né, para que cada vez mais, né, esse retorno sobre o investimento de vocês, sobre o negócio de vocês, seja cada vez mais assertivo. Então, contem com a Yara. E meu nome aqui é agradecer já o convite para estar aqui essa tarde maravilhosa com vocês. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, o que falar, uma tarde muito boa, muito bacana. Todos os assuntos de hoje extremamente relevantes para o negócio de todos, né? Eu, como representante da Inove, quero me deixar à disposição, né? E dizer que nossa equipe, William, levanta aí, Murilo, levanta aí, estamos dispostos, estamos disponíveis, juntos com a Coplacana, para cada vez mais colocar o cooperado no centro do negócio através da difusão de informação e tecnologia para agregar no negócio de cada um de vocês. Contem com a gente, Murilo, William, eu, Fred, estou por aqui. Boa, Fred. Bom, pessoal, primeiramente, parabenizar a Coplacana por trazer temas tão relevantes, né? Acho que a tarde está sendo muito proveitosa, assim como amanhã. E custo de produção, eu vejo nos debates aí que tem sido uma das principais perguntas do setor, né? Primeiro que o Consecana está, vias de fato, aí de ser divulgado, não sabemos ao certo como é que vai ser. Assim como a TR, o Rafael trouxe uma previsão aí de 1,15, mas segundo alguns especialistas pode bater 1,17, 1,18. É o que a gente torce, né? Quanto mais, melhor. E apesar dos indicadores da cana estarem, em sua grande maioria, no vermelho, tem uma ótima notícia para o setor, né? Os Estados Unidos acaba de solicitar que o açúcar que vai na Coca-Cola seja proveniente de cana-de-açúcar em detrimento do xarope de milho. Então, a gente está falando de 1 milhão de toneladas de açúcar que pode ir para esse mercado e pode aquecer, trazer competitividade. E o Brasil está muito bem posicionado para atender
toda essa demanda, caso ela efetivamente ocorra. E nós, da Loider, estamos aqui, prontamente disponíveis para atender os cooperados, em parceria com a Coplacana, com uma linha de produto, como o Neto disse, dedicada, assim como um laboratório de análise de solo e folha também, totalmente à disposição, né? E é fundamental nós termos aí, Neto, esses resultados de análise de solo e folha para a gente poder posicionar ainda melhor as nossas tecnologias e sempre olhando para o custo de produção. Porque quem recomenda não é quem paga a conta, mas nós temos que ser muito responsável pela recomendação. Muito obrigado. Perfeito, Danilo. Eu que agradeço. Obrigado, Danilo. Neto, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui ao seu lado. Agradecer aos colegas da Coplacana e o Max, ao Rossi, todos os demais colegas aqui presentes, ao Paulo Volk, aqui, que lidera a conta da Bayer aqui com bastante dedicação, e a cada um de vocês aqui pela presença, e parabenizar a Copla, né, por essa agenda maravilhosa, com conteúdos muito específicos, né, que vem de encontro, acredito, com a preocupação de vocês atualmente. Só queria remarcar mais duas coisinhas, né, ao longo da minha apresentação aqui a vocês, como eu disse em relação ao prejuízo dos sugadores, né, lá em breve eles começam a atacar na chegada das águas, são 112 quilos por ninfa, por metro a menos, né, por hectare. Se você pega aí 3 gerações da praga, nós estamos falando de 350 quilos a cada ninfa por metro numa geração, então é muito prejuízo. E lembrar que essa equipe dedicada da Coplacana que o Neto falou está totalmente orientada a trazer essa prevenção de proteção a vocês contra esses sugadores e também levar até vocês esse nosso novo lançamento, que é o Allium Pro, que é um herbicida para cana-planta, soca úmida, que contém o Indaziflam mais o Metribuzin dentro de uma formulação muito especial, que vai acarretar também não só a seletividade diferenciada que vocês já conhecem do Indaziflam e do Metribuzin, mas também um controle agregado numa ampla flora presente no canavial, aí seja uma folha larga ou uma folha estreita. Muito obrigado, Neto, é um prazer aqui para a Bayer, contem sempre conosco, e vocês são parceiros assim, indispensáveis para a Bayer e para todos nós aqui. Parabéns a vocês também, ao Rafael, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Paulo. De novo, muito obrigado a todos que participaram, né, deste painel, Rafael e os demais. Estamos juntos e vamos em frente. Pessoal, infelizmente, terminou, agora é a próxima. Vamos nessa.